Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Vocês já pararam para perceber quando você fala sobre o assunto da mulher ensinar na igreja? Logo nos comentários, os grupos se dividem entre dois grupos, as pessoas se dividem entre dois grupos. Aí vocês vão perceber o grupo das mulheres que entendem e se submetem, pelo menos pelos comentários, elas mostram que elas entendem e elas se submetem à palavra de Deus. E o outro grupo de mulheres que não aceitam de maneira alguma, não importa quais sejam os recursos bíblicos que você ensinou, se você ensinou bem, se você falou coisas claras, elas não se submetem. E pelo menos nos meus vídeos que eu faço, eu noto isso. Mas graças a Deus, no meu canal, pelo menos a maioria, elas demonstram se submeter à palavra de Deus e aceitam o que está escrito. Mas talvez ali 10, 20%, você vê que são mulheres que elas decidem desobedecer a Deus. E hoje eu entendo mais perfeitamente sobre esse assunto. Eu sempre vou culpar os homens por causa disso. Eu sempre vou culpar essa liderança preguiçosa, essa liderança malvada, esses homens frouxos que dão espaço para o feminismo entrar dentro da igreja. Porque vocês sabem, o mundo trabalha muito forte no feminismo. Você vê isso em propagandas, nos comerciais, em novelas, em filmes. Aliás, o mundo trabalha muito forte em todas as áreas, né? Mas o feminismo está aí, descaradamente. E o diabo ele fez um plano e ele executou o plano. Ele trabalhou com o machismo nos tempos antigos, criou um desequilíbrio, porque o machismo também é uma coisa horrorosa. O machismo é antibíblico. Só que aí o diabo, ele criou um desequilíbrio no passado para hoje poder justificar o feminismo. Que, vamos lá, entre o machismo e o feminismo, as duas coisas são horrorosas e são antibíblicas. Mas o machismo, ele acaba sendo menos feio. Até as mulheres assistindo isso vai falar que eu sou machista. Assim como elas chamam até os próprios apóstolos de machista. Tem mulher que não tem medo nenhum de falar que o apóstolo Paulo é machista. Ele é um judeu machista da época. Então ele escreveu coisas que serviriam somente para aqueles tempos. E tem pessoas que torcem a palavra de Deus e fazem a palavra de Deus, com textos isolados, falar isso. Só para as mulheres continuarem a fazerem papel que pertence à cabeça e não ao corpo. Então, esse assunto, irmãos, sinceramente, na minha opinião, ele não deveria ser um assunto para ser debatido nas igrejas mediante a clareza dos textos que nós temos do apóstolo Paulo. Mas vocês sabem, torcem a palavra de Deus. Eles torcem o que Paulo falou em Coríntios. E você vai ver pessoas ali calvinistas, pessoas que parecem ser reverendas. São reverendas, mas pessoas que são anciãs, que era para ser mestre. Aí eles pegam ali, eles falam que a mulher não pode ter o papel autoritário na igreja, ou seja, exercer papel de homem, não pode ser o cabeça, mas ela pode ensinar lá. Essa fala, que parece ser equilibrada, o apóstolo Paulo reprovou. Porque a questão não é se a mulher tem o título de pastora ou não. A questão é que a mulher não pode ensinar dentro das igrejas. Essa é a questão. Isso que Paulo falou. Mas torcem o que Paulo falou em 1 Coríntios 14, só que eles não conseguem torcer o que Paulo falou para Timóteo em relação às mulheres. Proibindo as mulheres de ensinar. Na igreja. Ensinar como se fosse homem, cabeça. Mas aí eles inventam uma maneira de burlar as coisas. Eles inventam uma maneira de transgredir a lei do Novo Testamento. Por exemplo, o marido é consagrado a pastor, aí agora ele vira pastor, aí ele vai e consagra sua mulher a pastora. Ou o pastor consagra os dois. Ou o pastor, líder, vai consagrar o marido e ele chama a mulher também. Agora, a mulher às vezes até recebe o nome de pastora, outras, em outras igrejas, não recebe, mas ela ensina como se fosse uma pastora.
ele só não dá o título de pastora para a mulher, mas ela ensina e quer exortar ali o marido de outras mulheres como se fosse um cabeça, um líder da igreja. Só porque ela não tem o título de pastora, não quer dizer que isso é bíblico. Uma vez que Paulo reprovou isso. E as pessoas dão um jeito de dizer que isso é bíblico. Dão um jeito de dizer que a mulher está sob a autoridade do marido, que o óleo que caiu sobre a cabeça do marido caiu sobre o corpo também, e contrariam as escrituras. Você suporta ouvir uma coisa dessa? Vocês têm ouvidos? Porque quando você começa a destrinchar a palavra e apresentar os textos para a pessoa, ela já começa a coçar os ouvidos, sabe? Dá coceira nos ouvidos. Porque eles não suportam a sã doutrina. Por mais que o apóstolo Paulo ensinou com tanta clareza ali, que a mulher não pode ensinar, não pode ser cabeça do marido, não pode ensinar o marido, não pode ser cabeça do marido, porque ela caiu em transgressão primeiro e não Adão. Claro que em cima dessas palavras que o apóstolo Paulo falou, nós podemos meditar bastante. Nós podemos ir num profundo com isso. Mas o que ele falou ali fica como base para entender que a mulher não pode ensinar. Ela deve ensinar a palavra de Deus para outras mulheres. As mais velhas devem ensinar as mais jovens como amar os seus maridos, como cuidar do lar, e tudo pela palavra de Deus. Pode ensinar crianças, pode ensinar jovens, mas elas não querem isso. Já que os frouxos, irresponsáveis, inconsequentes torcem a palavra de Deus e consagram a mulherada a pastorado, elas querem agora esse título, elas querem esse gosto, esse prazer que Cristo não deu para nenhuma mulher. Tem pessoas que vão lá no Antigo Testamento justificar as coisas. Vão torcer tudo que vem pela frente e vão justificar as coisas. O que Paulo falou lá para Timóteo, se eu não me engano está em 1 Timóteo capítulo 2, ele falou e está escrito, qualquer um pode ler e entender. E o que ele falou ali está em paralelo com o que ele falou em 1 Coríntios 14. Ele está fazendo ali uma transição de ensino, um trocadilho de ensino entre línguas, olha só, duas coisas desobedecidas claramente nas igrejas. Línguas, o falar em línguas, que ele instrui ali como deveria ser feito, e a mulher ensinar. E aí ele vai ali intercalando os assuntos, e quando ele vai terminar ali 1 Coríntios 14, ele já deixou bem claro que o que ele ensina para todas as igrejas. E aí ele faz algumas perguntas para a igreja a respeito das mulheres, falando que elas não podem ensinar, a palavra não se manifestou primeiramente para elas. Aí o apóstolo Paulo, sabendo da astúcia de alguns e da rebeldia do povo, quando estava para terminar ali o que ele acabou de falar, ele disse assim: se alguém se considera espiritual ou profeta, reconheça que as coisas que eu estou escrevendo são mandamentos do Senhor. Mandamentos. E logo em seguida ele acrescenta: mas se alguém ignorar, será ignorado. Leia isso na sua Bíblia. Por que você acha que o apóstolo Paulo falou isso? Por que você acha que logo após ele ter falado não somente a respeito das línguas, mas também a respeito de mulheres ensinando na igreja, ele fala: se alguém se acha espiritual ou profeta, reconheça, aceita que o que eu estou falando é mandamento e de Deus. Mas ele disse: se alguém ignorar, que será ignorado. Ele sabia que as pessoas iriam, pela sua espiritualidade, ou se achar profeta, querer ultrapassar os limites estabelecidos por Deus, querer ultrapassar o que está escrito. Paulo fala: não ultrapassem o que está escrito. Se eu não me engano, lá no começo da carta ele fala isso: não ultrapassem o que está escrito. Ele falava a respeito dele e Timóteo. Mas isso serve para qualquer ponto. Não ultrapasse o que está escrito em qualquer ponto da palavra. E as pessoas, o que fazem hoje? Homens frouxos, irresponsáveis, inconsequentes, e que receberão o mal por essas obras no tribunal de Cristo, eles ultrapassam o que está escrito. E as mulheres vão na onda.
Você acha que isso não vai entrar em julgamento? Claro que vai, porque está escrito, está ordenado. Aí uns dizem, não, o apóstolo Paulo escreveu, isso é só para aquele tempo. É só porque na igreja de Corinto havia muita mulherada que tomava a palavra, falava na frente. Então, como tinha essa desordem, ele escreveu isso. E isso só vale então para a igreja de Coríntios? Se a mulherada começar a tomar a palavra, começar a fazer bagunça, fofocaiada, em outras igrejas não vale? E o apóstolo Paulo não está falando isso. Isso daí é discurso de quem quer arrumar um pretexto para torcer os textos. Ele está falando de ensinar. A mulher fique calada na igreja. Ele não mediu palavras, ele falou isso mesmo. E para confirmar que isso é assim, você lê Timóteo. Ele acabou de falar, de restringir ali que o ensinamento da palavra é para homens. Por isso que após ele sair do capítulo 2, quando ele fala para as mulheres que não podem ensinar e não pode ser cabeça do marido, ele vai para o capítulo 3 para falar então qual é a função do homem. Quem é que pode ensinar então? E ele começa a falar de episcopado, de líderes. Esse assunto está espalhado pela Bíblia, né? Nós temos que aprender a juntar o que está espalhado. Então, se você está familiarizado com os textos, você conseguiu reconhecer o que eu estou citando. E se você tiver dúvida, vai lá ler. Eu posso até adiantar para você aí no comentário fixo. Dá uma lidinha no comentário fixo que às vezes eu acrescento algumas coisas ali. E eu já vi pessoas tentarem contra-argumentar no texto de Timóteo para torcer a palavra também, dizendo assim: o apóstolo Paulo está falando que a mulher não pode ensinar o seu próprio marido, porque ela é uma só carne com o seu próprio marido. Ela não é uma só carne com o marido de outras. Então, ela pode ensinar outros maridos? Irmão, será que a pessoa, tendo olhos, ela não vê, e tendo ouvidos, ela não ouve? O apóstolo Paulo não está falando isso. Se a mulher não pode ensinar o seu próprio marido, porque isso seria ter autoridade sobre o seu próprio marido, como que ela vai poder ensinar o marido de outras? Não convém isso. E nós temos exemplos em toda a palavra que isso não pode ser assim. Tem ocasiões no Antigo Testamento que Deus levantou juíza, levantou Débora, levantou Ruth, mas isso foi em um momento onde não tinha homem nenhum, onde foi para envergonhar o povo de Israel. E mesmo assim, quando você lê o contexto, vocês vão perceber que elas tomam um cuidado para elas não tomarem o lugar do rei, do homem, e elas devolvem a autoridade no devido tempo. Porque elas entenderam que foi um momento em que Deus ele usa da lei da exceção. Porque Deus sempre trabalhou com a lei e a lei da exceção. Esse assunto você sempre tem que ter na mente. A lei e a lei da exceção. Eu vou fazer um vídeo com mais clareza sobre esse ponto. Mas esse ponto é importantíssimo. Deus sempre trabalha com a lei e a lei da exceção. Eu não vou poder dar os exemplos agora, senão o vídeo fica muito grande. E a lei da exceção nunca vai poder contrariar os princípios da lei. Então a lei da exceção é que Deus pode levantar uma mulher em alguma ocasião onde não há homens para ensinar, para ela acordar o povo, para ver se desperta algum homem para fazer a sua tarefa. Mas depois isso passa, isso volta à normalidade. Aí dizer que Deus está levantando mulheres hoje para terem cargos de pastorado, o qual Deus não deu para nenhuma, e para dizer que tá faltando homem para ensinar, então Deus levanta as mulheres invalidando o que está escrito, isso é uma falta de vergonha na cara dizer isso. Como que está faltando homens para ensinar? Então Deus vai invalidar a sua própria palavra. Ou seja, você vê que eles fazem de tudo, não há limites para eles torcerem os textos para justificar uma mulher ensinando como cabeça dentro das igrejas. Agora, fala para elas irem fazer o que Deus determinou para a mulher fazer. O quê? Ser uma boa dona de casa, ensinar as mulheres mais novas como amar os seus maridos, ensinar os filhos a cuidar da casa, administrar as coisas junto com o seu marido.
Elas vão falar o quê? Eu não sou empregada. Tá pensando que eu sou o quê? É isso que elas vão falar. Ao passo que Pedro fala assim para as mulheres no Novo Testamento. E esse texto aí não interessa para eles ou para elas. Pedro fala assim, é para a mulher ser submissa ao seu marido, assim como Sara foi submissa a Abraão, lhe chamando Senhor. Olha o exemplo que Pedro pegou. Abraão e Sara. Abraão, pai das nações, e Sara, mãe das nações. Sara é chamada de mãe das nações. E Pedro destacou esse ponto. Que o marido deve amar a sua mulher, porque ela é um vaso mais frágil. E a mulher deve respeitar o marido, como Sara, que lhe chamava Senhor. Qual é a mulher que fala isso para um homem hoje? Ela vai falar, eu não sou escrava. Aqui para ele, eu não sou escrava. Mas olha o que Pedro escreveu. Pedro escreveu que a mulher é um vaso mais frágil. Elas não aceitam isso. Elas falam que é um vaso tão forte quanto ao homem. E se bobear até mais forte do que o homem. Porque nós, as mulheres, quanto de exemplo que Deus deu ali na Bíblia de mulheres fortes e corajosas, nós podemos. Isso é um feminismo nojento, diabólico. Elas não amam os seus maridos como a Bíblia manda de jeito nenhum. Vocês perceberam que tem um mandamento em Efésios falando que o marido tem que amar a sua mulher assim como Cristo amou a igreja? E elas falam isso. Elas falam, ele não me ama como Cristo amou a igreja. Ele não se entrega por mim. Aí, olha para o tipo da mulher. Que marido que vai querer amar uma mulher arrogante, que não se reverencia para o marido? Que não tem admiração pelo marido? Olha as mulheres no Antigo Testamento. Elas chamavam os seus maridos de Senhor, com toda a submissão. Por isso que eles chegavam ao ponto de amar sua mulher e lutar e dar a vida por ela. Aí eu fico olhando. É muito difícil hoje em dia, realmente, encontrar uma mulher que se submeta à palavra de Deus. É muito difícil. Você até encontra, tem bastante. Mas é difícil você encontrar uma que dê certo com você. Porque já está sendo posto na cabeça dessa mulherada o feminismo diabólico. Diabólico porque torcem os textos na cara de pau, se tiver que chamar os apóstolos de machista, chama, sem medo, sem nada. E você fala o texto bíblico, você ensina corretamente, você mostra quais são os deveres da mulher, elas não querem saber. E elas começam a dar exemplo assim, nossa, não, aquela pastora falou e tocou tanto o meu coração, eu não acredito que a Bíblia está falando isso não. Não, quantas pastoras levantadas por Deus aí, que são uma bênção. Aí eu pergunto, não está escutando nada do que você está falando, irmãos. Você está jogando pérola para porcos. Sabe o que é jogar pérola para porcos? Não é que você fala para uma pessoa, ela não entende, fala, poxa, não entendo, eu não aceito o que você está falando, mas olha, também não entendo, eu vou estudar a Bíblia e vou ver. Não, a pessoa vem e pisoteia tudo o que você está falando. Não importa qual texto que você use, não importa qual é o argumento que você use, se você toca na consciência da pessoa, ela vai como um porco voltar para a lama e pisar nas pérolas. E elas fazem isso. E sabe quem ensinou essas mulheres serem porcas e fazerem isso? Os porcos dos homens. Porque isso é coisa de porco. É por causa dessa rebeldia que é praticada dentro das igrejas que não tem mais milagres, que não tem mais sinais. É a somatória de tudo, não é só essa questão da mulher ensinar. É a questão das línguas, é a questão do episcopado, é a questão de dízimo. Tudo dentro de uma liturgia está errado. Dízimo não é dinheiro, nunca foi. Ficam cobrando dízimo, dinheiro do povo. Manda o povo ficar falando em língua. Tem até, chama todo mundo para frente para ser batizado pelo Espírito Santo e a manifestação disso seria falar em línguas. Por que não chama as pessoas para interpretar as línguas, como Paulo ensinou? Paulo falou, aquele que não interpreta, fica calado. Fala consigo mesmo, para que você não escandalize a igreja. Você edifica só a si mesmo se você não interpreta.
E Paulo estava preocupado o tempo todo com a edificação da igreja. Ele fala isso. Você vê pastores chamando pessoas para interpretar a língua? Deixa eu pôr as mãos em você para você interpretar a língua para edificar a igreja. Faz nada. Eles não querem saber disso. E na hora de envolver o dinheiro dentro da igreja? Dinheiro, dízimo virou dinheiro. Uma coisa santa virou dinheiro. Então é a somatória de todos esses fatos que Deus não aprova. Ele só tem misericórdia do povo. Ainda, alguma coisa ali sobre ele está sendo ensinado. Mas ele tem a misericórdia. Mas ele não vai manifestar sinais de prodígios de cura para mostrar que ele é o mesmo, que ele faz, que ele realiza, porque as pessoas não obedecem a sua palavra. E impõe a mão precipitadamente nos outros, torce a palavra, consagra pastor de qualquer maneira e vai fazendo um monte de rolo conforme as suas ideias humanas. Aí para justificar, vamos torcer a Bíblia. Vamos dizer que sem dízimo a igreja não sobrevive. Mas tem pessoas falando em língua, só pode ser o Espírito Santo isso. Fora todas as outras coisas que Deus queria que fossem ensinadas dentro da igreja e não são. Os testemunhos de Cristo, a revelação das duas casas, o ensino profético das festas. O Senhor não testemunha nada disso nas igrejas. Por quê? Porque Ele não está de acordo com elas. Por causa disso, daquilo outro que eu falei, que são coisas básicas. São coisas para um corpo estar bem conectado e estar apresentando para Deus sacrifício aceitável. Mas como? Como o sacrifício vai ser aceitável? Você entra dentro das igrejas, a mulher está com cabelo igual o meu, de homem. O homem com cabelo de mulher. Menina dentro da igreja parece que se vestiu para ir para uma balada. Grupo de louvor, sai fumaça, show gospel dentro da igreja. O Senhor não vai aceitar sacrifício desses lugares de maneira alguma. E quando não tem isso, quando é uma igreja mais pautada na palavra, e eles eliminam essas carnalidades e sensualidade, aí quais são os livros base ali que fundamenta a igreja? A Bíblia? Não. Calvinismo ou Ellen White. Tá vendo como a igreja está perdida? As igrejas estão perdidas. Não fica triste achando assim, poxa, não tenho lugar para congregar, eu não encontro, e achando que o erro tá em você. Não está em você. O erro está nesses lugares. Eles empurram a pessoa para fora. Eles não puxam para dentro, eles empurram para fora. Eu não consigo estar dentro de nenhum desses lugares. Pode falar, usar texto de congregar, pode falar o que quiser. Eu não consigo estar. E como é difícil, se reunir nas casas, é difícil se reunir entre irmãos, muitas pessoas vão ficar sozinhas mesmo. Até o tempo em que Deus mudar o rumo das coisas. Mas eu não me misturo com essas mulheradas não. Não mesmo. 144 mil não estão contaminados com mulheres. Está falando de nações e de igrejas caídas. Não está falando só de uma coisa ou só de outra. Porque na palavra de Deus, Deus trata as nações como mulheres e trata igrejas como mulheres também. E os 144 mil não estão contaminados com elas. Deus tem igreja, tem povo na terra, sim, tem a obra dele, mas está caída. Se não houver quem lute para ensinar, para recuperar esses testemunhos, vai ficar caído. Compreendeu? E essa é uma das coisas que mais desagrada a Deus. Ver homens e mulheres torcendo a palavra dele para que as mulheres continuem ensinando na igreja. Com a justificativa de que não é pastora. Não é pastora, mas está lá ensinando na frente de todo mundo. Como se fosse uma. Só não tem o título. Isso em algumas. Em outras tem título e dane-se as escrituras. Dane-se. Entendeu? E a culpa é de quem? De quem é a culpa? Quem foi quem pôs a mão numa mulher para ela ir lá e pregar? Ah, mas ela está sob a autoridade do marido. E daí?
Por que o apóstolo Paulo não escreveu isso? Ele não escreveu isso daí. A mulher ensine sobre a autoridade do marido. Isso olha, não precisa ser inteligente. Dá para ver qual é a intenção de uma frase dessa. É torcer a Bíblia. E pode ter certeza, tudo isso que eu estou falando vai passar no tribunal de Cristo. Pode ter a garantia de que se você ensina na igreja e você é mulher, e mesmo que está debaixo da autoridade do marido, se você ensina na igreja, você não vai receber galardão nenhum pela obra que você faz. Isso se você for salva. Se você for salva, o seu trabalho vai ser passado pelo fogo e vai queimar, vai ser queimado. Porque está desobedecendo a palavra de Deus. E aquele que impôs as mãos, consagrando, dando autoridade para a mulher fazer isso, desse vai ser cobrado. Aí vai depender de Cristo. Vai depender dele querer ressuscitar essa pessoa e ela passar pelo tribunal de Cristo e receber esse mal, ou dele nem ressuscitar essa pessoa, dele deixar essa pessoa para o grande trono branco. Porque muitos homens impuseram as mãos nas mulheres, consagraram ela como pastoras e criaram grandes escândalos. Grandes escândalos que vieram de mulheres. Não é só homens, não. Grandes escândalos vêm das mulheres. Tem mulheres que não causam escândalo. Tem mulheres que Deus ele vai olhar, ele vai ver. Deus tem uma... Além dele saber de tudo de antemão, tem registros ali. Tem livros das nossas obras. Está sendo registrado tudo. Deus vai estar lá nos registros para ter juízo, né, no dia do juízo, para ver se essa pessoa realmente nunca soube da verdade, nunca ninguém instruiu ela, então ela foi fiel à luz que ela tinha. Realmente ela nunca desconfiou de que poderia estar fazendo algo que não é bíblico e fez ali da maneira que ela achava que deveria ser feito e aplicou ali a santidade, o coração. Foi pastora, mas não sabia, nunca teve acesso à verdade. Deus é Deus justo. Ele vai poder pôr essa pessoa para entrar no reino, com certeza, mas ela não vai receber galardão disso, é claro. Mas vai entrar no reino para reinar com Cristo, como rei e sacerdote. Agora, se houve repreensão, se essa pessoa soube, mas não quis obedecer, aí vai ser contado, vai ser levado em conta. Por isso que eu digo, muitas pessoas podem falar qualquer coisa agora. Podem falar, isso daí é machista. Isso daí tá contra a Bíblia. Mas eu estou usando os textos bíblicos. E eu vou ter que dar conta de tudo isso que eu estou falando. Se eu estou avisando, e eu estou avisando algo bíblico, eu vou ter galardão por isso. Se eu deixar de avisar, aí eu vou ter repreensão de Deus. Por que você não tocou a trombeta? Por que você não avisou? Muitas pessoas não falam, não avisam, porque são homens frouxos, porque já tem mulher já ali consagrada, envolvida na obra da igreja. Já fez a caca tá feita. Então tem que tomar cuidado com isso. Então, esse é um assunto que sempre vai ter que ser falado. Sempre. Porque sempre você vai ver pessoas desobedecendo. Isso vai ser até o fim. As pessoas vão querer desobedecer a Deus lá no deserto. Para vocês terem uma ideia. Lá no deserto vão ter pessoas rebeldes. E Deus vai separar de lá os rebeldes. Aqui ele deixa acontecer. Tem que deixar acontecer, não é? Ele vai levantar pessoas para ensinar, pessoas para provar pela Bíblia, para alertar, para tocar a trombeta, para falar, olha, faça o que é certo. Deus estipulou trabalhos para mulher e trabalhos para homem. Cada um tem que fazer a sua parte. Não tem desculpa. Meu marido não faz, eu vou pegar e vou fazer. Porque se depender por ele, ninguém estuda a palavra, ninguém faz nada. Então eu vou fazer, eu vou assumir a igreja. Então vai e faz. Depois dê conta disso no tribunal de Cristo. E isso, irmãos, isso eu citei aqui alguns textos, mas nós temos vários exemplos no Antigo Testamento
que já mostrariam para a gente com clareza que Deus não designou esse trabalho para a mulher, de pregar a palavra. Não designou. A mulher, ela vai ter uma participação em falar do evangelho, mas dentro das limitações que Deus estabeleceu. Mas é isso daí, tá? Eu já falei disso no canal, vou continuar falando. Cada vez que eu for falar, eu vou ter que... Da próxima vez que eu for falar, talvez eu vou ter que ler alguns textos, né? Para vocês olharem ali. Mas é só ler 1 Coríntios 14, 1 Timóteo, talvez capítulo 2. Pegar os textos de Pedro. É só fazer uma pesquisa ali. Tem gente que vai só fazer pesquisa onde a mulher está tendo alguma participação. Onde, olha, a mulher fez isso. Olha, a mulher apareceu aqui, ó. Aí a mulher, Jesus, sustentado aqui, ó, ajudado pela mulher. Aí ele se manifestou primeiro para a mulher. Isso é feminismo puro. Então esses textos estão contrariando todo o ensino de Paulo. Isso é feminismo. Isso tem que ser jogado na lata do lixo, essa podridão. Por isso que você não vê maridos amando as suas mulheres de todo o coração, a ponto de se entregar por elas. Você não vê. Se a mulher tiver que ensinar o marido, ensina o marido nesses pontos, se tiver que ensinar. Fala pra ele, ó, que ele não está fazendo o papel de marido. Porque se ele não estiver fazendo o papel de marido, o negócio vai ficar feio, né? Ele não é sacerdote do lar, casou pra quê então? Ele é cristão? Então não é cristão, é julgo desigual. Porque se é cristão, tem que fazer o papel de sacerdote do lar. Tá bom, irmãos? Então é isso. Eu gravei um vídeo esses dias falando sobre o episcopado, e no episcopado, no vídeo que eu gravei falando do episcopado, que vai aparecer aí na tela final, eu toquei nesse assunto da mulher, mas logo saí para não ficar enrolado no vídeo. Aqui eu consegui citar aí alguns textos, usar alguns argumentos, mas vocês podem refletir para ver se isso não é bíblico. E se vocês não conhecem esses argumentos esdrúxulos que usam para torcer a palavra de Deus, saiba que isso existe. E é o feminismo diabólico que já entrou dentro das igrejas. Já entrou e é praticado. Aguenta essa pudrequeira agora. Porque quando o feminismo entra, meu Deus, aí Jezabel entra. Aí Jezabel entra e faz a festa. Se não tiver Elias para profetizar a morte dessa Jezabel, meu Deus, isso é um espírito de prostituição. Mulher com microfone na boca, na frente de todo mundo, gritando, pregando a palavra, e homens, pastores, líderes, tudo sentado, isso é espírito de Jezabel dentro da igreja. Deus me livre, Deus nunca vai manifestar sinais e prodígios nesse lugar. Já está tudo errado, tudo errado. Eu não sei como é que as pessoas conseguem participar de um negócio desse. Já viu, né? Lagoinha. Você já viu essas igrejas onde as mulheres dominam? Vai ver o espírito que está ordenando lá. Acha que é o Espírito Santo? De maneira alguma. É o espírito de prostituição. Por isso que estudam e nunca aprendem. Nunca vão aprender a palavra de Deus. Paulo fala isso, né? Ele fala sobre judeus que penetram as casas das mulherinhas e fazem longas orações para justificar ali as suas práticas. E ele corrompe a casa dessas mulherinhas, e ele usa a palavra mulherinhas, dizendo assim que essas estudam e nunca chegam ao conhecimento da verdade. É mais ou menos com essas palavras que eu estou citando que ele fala. E essas mulherinhas, Paulo está se referindo a igrejas. São essas igrejas. Se reúne, estuda e nunca aprende. Deus nunca manifesta um testemunho lá. Vão ter que aprender aonde? E no YouTube. Aprender de alguém que está fora da igreja. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Uma vergonha a gente ter que aprender as revelações do Senhor fora da igreja que a gente congrega. Tá bom? Então eu vou parar aqui então, tá, irmãos? Deus abençoe, fiquem todos na paz e até o próximo estudo.